vocês, tá? Na videoaula de hoje nós vamos continuar formação de palavras. A gente começou, né? Fizemos a parte 1, em que eu coloquei para vocês aqueles processos de formação mais simples, que eu julgo ser mais simples, tá? Então nós vimos a prefixal, nós vimos a sufixal, nós vimos a parassíntese, nós vimos o hibridismo, neologismo, onomatopeia, tá? Nós vimos. Então nós vimos esses processos todos. Se você não viu, tá? Corre lá e vê, né, a parte 1 dessa aula. Bom, na parte 2, de uma forma geral, gente, a gente já está finalizando mesmo, tá? A gente agora vai ficar com basicamente dois tipos de formação para a gente poder finalizar isso aí, tá? Então, não é difícil, é super tranquilo, é facilzinho, tá? Mas vai exigir um pouquinho de atenção de vocês, mas eu acho que isso não é problema, né, gente? Vamos combinar? Não é problema. Bom, então, vamos continuar. Então, nós vamos continuar com um processo chamado derivação regressiva. Olha, o próprio nome já diz muito sobre o processo de formação, derivação regressiva. Quer dizer, eu vou regredir, né? Eu vou voltar, é isso. A teoria é o seguinte, tá? A derivação regressiva, ela ocorre quando a gente pega as palavras primitivas e altera essa palavra primitiva, ok? Então, de uma forma geral, por exemplo, né, a palavra beijar, tá? A palavra beijar vai gerar, a palavra beijo. Observa, nós regredimos, nós diminuímos a palavra. Então, isso é uma regressão. Muito embora, gente, uma das maiores questões que as pessoas me pontuam, né, que os alunos me pontuam é o seguinte: tá bom, Liliana, eu entendi. Eu entendi que de uma maior eu vou para uma menor, até aí tudo bem, beleza. Mas aí vem aquela questão: como que eu vou identificar aquela palavra que é primitiva? Essa é a questão que muitos alunos me pontuam. Não é difícil, tá, amor? Não é difícil. Na verdade, a palavra primitiva, tá? A gente sempre vai procurar o verbo, ou seja, a ação, ou a gente vai procurar um objeto, ou a gente vai procurar uma substância. Tudo bem? Então, verbo, objeto, substância. Consideramos esses 3 pontos aí, ó, como sendo palavras primitivas. É isso. Por isso que eu dei o exemplo de beijar para beijo, tá? Observa, a palavra original, a palavra base é o verbo, é a ação, beijar. A partir dessa primitiva aí, ó, que é a ação, eu vou criar a palavra beijo. Tudo bem? Só a título de curiosidade mesmo, tá? Beijo é um substantivo abstrato, ok? Eu vou criar a palavra beijo. Beijo é uma regressão de beijar, certo? Ok? E com certeza é uma palavra derivada. Então, o processo de regressão é basicamente isso aí, tá? Você alterar a palavra primitiva para uma versão menor, é claro, tá? Sendo a palavra primitiva um objeto, ou uma ação, ou uma substância, tá? Bom, então é tranquilo, como eu disse a vocês, ninguém vai morrer por causa disso. Acredito eu que não, tá? Um outro processo recebe o nome, por exemplo, de derivação imprópria. Derivação imprópria. Olha, eu costumo dar esse exemplo porque ele funciona muito bem, né? Vamos imaginar, por exemplo, que um professor de geografia, por exemplo, um professor de geografia, tá? Numa aula normal, numa aula corriqueira, ele vira para mim e fala o seguinte: Lili, vamos trocar de horário? Né? Eu vou dar aula no seu lugar, você vai dar aula no meu lugar, porque eu tenho que resolver algumas coisas. Até aí tudo normal,
É uma troca de horário, que a gente sabe que às vezes acontece nas escolas por motivos inerentes à nossa vontade, mas enfim, ocorre. Beleza, até aí tudo bem. Mas vamos supor, por exemplo, que ele vire para mim e fale o seguinte: tá bom, Lili, mas você vai dar aula de geografia no meu lugar e eu vou dar aula de português no seu lugar. Aí vem a questão, né? Pode funcionar? E aí, pode funcionar? Claro que pode. Pode funcionar sim. Com algumas condições bem limitantes, mas sim. Por exemplo, tanto eu quanto ele somos professores. Então, aluno pra gente não é problema. Aluno pra gente é solução. Concorda comigo? Você pra mim não é problema, você pra mim é solução. Tá? Então, bastava que eu decorasse a parte da aula dele, ele decorasse a minha e a gente invertesse. Mas aí também tem aquela questão, né? Sem perguntas, sem desenvolvimentos maiores, ou seja, numa condição muito limitada. Muito limitada. Limitadíssima, aliás. Poderia funcionar? Poderia. É o ideal? Não. Claro que não. Porque ele seria o professor de geografia e eu vou ser a professora de português. Quer dizer, o nosso domínio sobre o conteúdo é muito maior. A gente estudou para isso. Tá bom. Mas aí vem aquela questão, né? Você concorda comigo que caso houvesse essa troca aí, né? Nós estaríamos numa posição, numa situação imprópria. Ou seja, desempenhando uma função que não é a nossa de origem. A nossa matriz, não é? Então, por isso que eu disse que funcionaria de uma forma bem limitada. Se você entendeu essa historinha que eu contei para vocês, vocês vão conseguir fazer a analogia com a derivação imprópria. Porque a derivação imprópria é justamente essa historinha que eu contei para vocês aí. Ou seja, é quando, nós vamos ter uma palavra que pertence a uma determinada classe gramatical. Ela pertence a uma classe gramatical, tudo bem? Mas, quando ela é inserida em um contexto diferente, ela pode assumir outra classe gramatical. Ela pode funcionar como outra função. Por exemplo, então, vamos pegar, eu gosto muito de dar esse exemplo porque ele funciona muito bem. Vamos pegar única e exclusivamente a palavra não. Não. Em termos morfológicos, em morfologia, a palavra não, ela se encaixa numa coisa chamada advérbio. Morfologia é um advérbio. Para ser mais precisa, um advérbio de negação. Então, por exemplo, ela tem essa classificação. Agora vamos pegar uma frase em que eu vou alterar essa classificação de advérbio. Por exemplo, aquele não doeu minha alma. Ai, meu Deus. Tô dramática. Hoje eu tô dramática, gente. Eu acho que é o confinamento. Tô dramática. Aquele não feriu-me a alma. Observa. Quando eu emprego essa palavra não aí nesse contexto, o que vai acontecer? Eu vou substantivar essa palavra não. Tudo bem? Eu vou substantivar. Ela vai passar a funcionar dentro desse contexto como um substantivo. Então observa o que aconteceu. Eu mudei a classe da palavra. A palavra originalmente era um advérbio. Dentro dessa estrutura que eu criei, ela passou a funcionar como um substantivo. Então eu fiz uma derivação imprópria. Uma derivação imprópria. Ou seja, eu modifiquei
modifiquei, né, a classe de palavras na estrutura, certo? Uma outra questão que os meninos me perguntam muito mesmo, pergunta demais, gente, é o seguinte: tá bom, mas isso pode ocorrer com qualquer uma das classes de palavras? Dentro de uma estrutura, eu posso mudar a função daquilo ali e vai ser derivação imprópria? Resposta: sim, basta mudar, né? Por exemplo, mais um exemplo para você me compreender. Por exemplo, a palavra segundo. Segundo pertence à classe gramatical chamada numeral. Eu sei, gente, a gente até esquece que tem essa classe gramatical chamada numeral, mas existe, tá? Primeiro, segundo, terceiro, e a gente emprega normal, tá? Dando ideia quantitativa, mas a gente emprega normal, é uma classe de palavras. Ok. Então, observa, segundo é um numeral. Tudo bem. Agora, vamos imaginar, por exemplo, uma estrutura muito comum, tá? Por exemplo, quando a pessoa está fazendo redação. Então ela coloca coisas assim. Segundo Hobbes, por exemplo, né? Ou segundo Gilberto Freire, por exemplo. Ou às vezes, né, quando a pessoa vai a algum culto, alguma coisa assim, né? Por exemplo, Evangelho segundo São Lucas, por exemplo. Observa que todos esses exemplos aqui eu estou usando a palavra segundo. Mas observa que ela não é numeral. Ela não está mais funcionando como numeral. Concorda comigo? Ela estaria funcionando, ela estaria no sentido de acordo, conforme, né? Então, eu mudei a classe de palavras. Mudei totalmente. Então, eu fiz o quê? Eu fiz uma derivação imprópria, certo? Então, observa que é muito tranquilo isso. Derivação imprópria. Uma observação. No exemplo anterior, eu falei para vocês que eu substantivei a palavra não. E aí muitos alunos falam assim, tá, mas existe uma regra, como é que eu vou saber que eu vou substantivar isso aí? Normalmente, quando você coloca artigos definidos e indefinidos, Liliane, pegou pesado, artigo definido, indefinido, sim, artigos definidos, tá? Mentira, tô louca, artigos definidos, o, as, os, artigos indefinidos, umas, tá? Por exemplo, a garota conversou comigo, definido. Uma garota conversou comigo, não sei quem é, indefinido. Então, quando eu coloco os artigos definidos e indefinidos na frente de uma determinada palavra, eu vou substantivar essa palavra. Ou eu posso colocar pronomes demonstrativos também. Foi o que eu fiz no exemplo. Eu coloquei um pronome demonstrativo. Eu coloquei o pronome demonstrativo aquele não. Então, eu posso colocar aquele, este, esse, aí depende do contexto para poder substantivar as palavras, tá? Então, é uma forma, são duas formas, na verdade, de substantivar e mudar a classe gramatical da frase. Bom, então, coisa linda, tava faltando só esses dois, como vocês viram, eles demoram um pouquinho mais, muito, embora não sejam um bicho de 7 cabeças, jamais, tá? E aí, a gente finaliza nesse momento formação de palavras, tá bom? No mais, gente, muitíssimo obrigada por ter me acompanhado até aí, tá? Na próxima aula nós vamos entrar em morfologia. Então, na próxima aula a gente vai estudar algumas classes de palavras, tipo substantivo, adjetivo, advérbio, verbo. Essas coisas que todo mundo ama, que todo mundo bate o olho e fala assim, é disso que eu gosto, é isso mesmo, entendeu? A gente começa na próxima aula. No mais, muitíssimo obrigado, tá? Fiquem com Deus, muita paz pra vocês e até a próxima. Beijo, gente!